Ronilson, bom dia para a nossa audiência. Isso mesmo, Fabiola, acho que a gente ouviu aí dois trechos importantes dos comentários dos dois presidentes e eu resumiria para quem nos acompanha aqui que de modo muito amistoso, ao longo de 3 horas e com portas fechadas, né? No fim das contas, a imprensa que estava prevista para acompanhar ao menos um trecho desse encontro acabou de fora, mas depois de tudo isso, amistosamente, o presidente Trump e o presidente Lula concordaram em discordar, né? Concordaram em discordar e dessa discordância deles surgiu uma trégua de 30 dias em relação ao possível anúncio de novas tarifas norte-americanas contra os brasileiros. O que acontece? A gente tem dito aqui realmente que o Brasil é alvo de 2 investigações comerciais do representante comercial da Casa Branca, o USTR, e essas 2 investigações estão próximas do seu fim. Esse é o tipo de instrumento que permite ao presidente americano um arcabouço legal para impor a tarifa que ele desejar sobre nações estrangeiras. E no caso do Brasil, a investigação mais adiantada, que pode acabar a qualquer momento, é extremamente abrangente. É aquela que inclui o PIX, inclusive, que, aliás, o Lula disse que não tratou com o Trump, hein? Isso não foi um assunto, o Trump não perguntou, o Lula também não citou. Mas além do PIX, tem desmatamento, tem direito de propriedade intelectual, tem questões do agronegócio, tem questionamentos sobre o uso de trabalho forçado ou a importação pelo Brasil de produtos de terceiros países que usam trabalho forçado, enfim, tem toda uma gama que abrange praticamente a economia inteira. E o que eu escutava aqui, Fabiola, de pessoas que atuam muito próximas ao USTR, americanos que estão trabalhando no assunto, é de que essas novas tarifas contra o Brasil eram iminentes. E mais do que isso, eu consegui apurar aqui que o Jameson Greer, que é o representante comercial da Casa Branca, na prática, neste almoço com o Lula, ele atuou, como a gente diz aqui, como o bad cop, o policial mau, o cara que traz as pautas bombas contra o Brasil seguidamente. Portanto, veio dele, por exemplo, os questionamentos sobre as taxas que o Brasil cobra de produtos americanos, que o presidente Lula voltou ontem a defender que, na média, fica em 2,7% apenas, portanto, muito abaixo do que seria o que os Estados Unidos aí acusam o Brasil de cobrar. E, segundo o próprio presidente Lula, o Greer teimou, disse que não era isso, e eles ficaram debatendo, e daí saiu esse prazo de 30 dias para que as equipes, então, conversem e tentem chegar a um acordo. Nesse período, não deve haver anúncio de novas tarifas, então o mercado recebeu com um certo alívio. Enfim, é uma vitória, digamos, mas trata-se de uma vitória. Além disso, o Lula conseguiu essa foto do Trump sorrindo, né, junto a ele. Aliás, o Lula mesmo diz, é melhor o Trump sorrindo do que de cara feia. Eu falei para ele, sorria agora, vamos rir pra foto. E, claro, essa foto era o que o presidente queria, justamente para se mostrar como um estadista. Mari, né? a gente tem essa fala do presidente Lula. É muito engraçado, porque a gente estava toda hora falando aqui, porque o Lula quer uma foto. E ele depois deixa claro que não só ele pediu a foto, como ele falou para ele sorrir na foto. Vamos assistir. Eu saio muito satisfeito da reunião. Acho que foi uma reunião importante para o Brasil e importante para os Estados Unidos. Eu sempre acho que a fotografia vale muito. E vocês perceberam que o presidente Trump rindo é melhor do que ele de cara feia. E eu fiz questão de dizer para ele, ria. E um pouco, é importante, alivia a nossa alma se a gente rir um pouco. Ele é desse jeito, né? Esse é o Lula, exatamente, né? isso. E era isso que eu dizia, Fabiola. O próprio Lula admitia que ele não ia conseguir convencer o Trump de quase nada, mas conseguiu convencê-lo a sair sorridente na foto, que era algo que ele precisava. Precisava politicamente, eleitoralmente, e isso ele conseguiu. Agora, de resto, eles discordaram em praticamente tudo, tá? Discordaram sobre o Irã, que o Trump falou pro Lula que para ele a guerra já acabou, e o Lula disse que não vê guerra terminada. Discordaram sobre Venezuela, que Trump disse que já é um
assunto resolvido, Lula não vê como um assunto resolvido. Concordaram parcialmente quando o Trump disse que não pretende invadir Cuba, embora o Lula tenha dito isso até com certo ceticismo, dizendo que espero ter entendido bem a tradução, enfim, uma certa dúvida ali, né? E o Lula demonstrou um bom humor, mas fez questão de alfinetar o Trump, até relembrando que o cassino do Trump faliu, né? Quando ele menciona uma foto insólita, aliás, do Vicente Mateus com o Trump, Vicente Mateus, ex-presidente do Corinthians, uma foto bem antiga no cassino do Trump que faliu. Então o Lula faz questão de dizer isso, faz questão de dizer que o Trump ficou tirando a laranjinha da salada no almoço. Imagine o Lula vendo o Trump separar a laranjinha, né? A gente sabe muito bem o que ele pensou quando viu isso, né? Então transparece um tom crítico de maneira leve, digamos assim, mas surge, né, digamos assim, não chega a ser uma animosidade, mas a crítica tá ali no subtexto, né, Fabiola? E chamou a atenção também aquele trecho, né, que o Lula fala sobre o inglês. Mas aí falar inglês já é demais, né? Vamos ver esse trecho dessa entrevista, aí tá repercutindo muito. Lula tem ou não tem que falar inglês, né? Essa reclamação que ele faz pública lá, que impacto isso tem? Vamos assistir. Thank you very much, Mr. President. Aí é demais, querer que eu entenda inglês é demais. Excuse me, thank you very much, Mr. President. Foi uma brincadeira, né, Mari? Exatamente. Foi uma brincadeira, ele na verdade estava ali, precisava colocar o fone para ouvir a voz do Sérgio, que é o tradutor, né, o tradutor de décadas do Lula de inglês, e aliás ele tinha feito uma outra piada já logo antes, porque o repórter do Washington Post era um homem muito alto, muito forte, e quando ele começa a falar, o Lula interrompe e fala, mas Sérgio, que é um homem franzino, pequenininho, assim, já um senhorzinho ali, Sérgio, a sua voz não combina em nada com a estatura do repórter. Então ele estava ali fazendo piadinhas e tal em torno do inglês. A gente sabe que o presidente quis, inclusive, que a delegação, os ministros que falam inglês, os ministros brasileiros, falassem em português ao longo da conversa. Então o tradutor ali precisou trabalhar para traduzir não só entre os presidentes, mas também o que os ministros que acompanharam Lula diziam. E isso é também curioso, viu, Fabiola, porque de alguma maneira também cria uma descompressão. O tempo que leva para haver essa tradução e o fato de que a tradução te chega com uma outra conotação tira um pouco da hostilidade possível, né, nessas trocas entre os líderes. Então, sim, a gente acredita que de fato o clima tenha sido amistoso, embora eles tenham discordado aí em vários assuntos, inclusive Big Tech surgiram ali e tal, mas há uma certa sensação de que no fim das contas foi positivo para o Brasil, e acho que vale destacar que o secretário de Estado Marco Rubio, que tem desempenhado um papel bastante dúbio nessa relação com o Brasil, se dizendo desconhecer muitas vezes atitudes mais hostis dos seus subordinados em relação ao Brasil, como a expulsão do delegado da Polícia Federal, por exemplo. Rubio fez ao governo brasileiro saber que não estava bem informado. Então, o Brasil tem uma certa sobre o quanto ele mente, que papel ele está de fato desempenhando. Rubio não estava, porque foi visitar o Papa. Então, a ausência do também é um dado relevante para conseguir essa dinâmica entre os presidentes e suas equipes, Fabiola. A gente convida